Como vai, querido ouvinte? Mais um podcast aqui da Igreja Batista Central de Campinas. E hoje eu quero falar com você sobre a escola de oração. Você já foi convidada ou já pensou em participar ou se matricular numa escola de oração? Não é legal isso? Você sabia que o nosso grande mestre por excelência, que é o próprio Filho de Deus, ele é quem nos convida a isso? Nós aprendemos a orar com ele por intermédio dele. Jesus não apenas falou de oração, ele orou. O seu exemplo é um poderoso encorajamento para a igreja. Hoje falamos muito de oração, mas oramos pouco. Você já percebeu isso? Realmente nós oramos pouco, falamos muito sobre oração, né? Nós temos uma teologia profunda acerca da oração, mas não oramos. Nós falamos com vigor, com poder, sobre o poder da oração, mas as reuniões de oração estão vazias. Na minha igreja nós temos essa luta também. Quinta-feira é o dia de culto de oração. Nunca está lotado como está nos cultos dominicais, né? Ou em outras programações, né? Nós citamos também belos exemplos de homens e mulheres que um dia se matricularam nessa escola e na verdade eles triunfaram pela oração, né? Mas nós, eu e você, nós continuamos fora dessa escola de oração. Mais para frente vamos falar de outros grandes homens, né, e mulheres da Bíblia que participaram dessa escola de oração. Mas hoje eu quero te lembrar sobre a oração, que sem a oração não há poder. Não há unção do Espírito sem oração. Não há avivamento sem oração. Nenhuma obra é importante de Deus que ele reconhece como sendo importante, é feita sem oração. Não há poder no púlpito onde os bancos estão vazios de oração. É conhecida a expressão, olha, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Não é verdade? Grandes homens trouxeram essa verdade a nós. Homens que são mortos tiram de si sermões mortos. E sermões mortos, o que eles fazem? Matam. Sem a oração, a pregação, ela gera morte, não há vida. Jesus orou em profundidade e pregou com autoridade. Então nós vamos destacar agora aqui alguns fatos importantes acerca do ministério de oração. Olha a primeira coisa que eu estou aprendendo ao ler esse livro aqui, sobre oração. O autor é muito sábio. Ele coloca como o número 1, né, de quem nos ensina a orar, o próprio Jesus. É de quem estamos falando, né? E a primeira coisa que Jesus nos mostra na oração é que o cansaço físico não impedia Jesus de orar. Você já parou para pensar nisso? Jesus levantou-se bem de madrugada e depois de um dia intenso de trabalho, ele foi para um lugar deserto. Para fazer o quê? A fim de orar. Tendo se levantado de madrugada, ele saiu e foi para um lugar deserto, ali onde ele pudesse orar. Lá em Marcos, capítulo 1, verso 35, você encontra isso. Ali ele derramou o seu coração em oração ao seu Pai Celeste. Jesus entendia que a intimidade com o Pai deveria preceder o exercício do ministério. Será que é isso que a gente está fazendo dentro do nosso ministério? Quando as multidões o procuravam, ávidas, né? Cheias, com muita vontade, por sinais e milagres, o que é que Jesus fazia? Jesus se retirou então para orar. A comunhão com o Pai era bem mais importante do que o sucesso no ministério. Intimidade com o Pai era mais importante do que o prestígio entre os homens. Jesus não apenas ensinou os seus discípulos a orar, ele mesmo orou intensamente. Vou falar de 2 pontos importantes, bem legais aqui, que eu percebi, que eu estou aprendendo. Jesus, primeiro, o que aconteceu? Jesus orou quando foi batizado. Naquele momento, o céu abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. O evangelista Lucas, ele deixa aqui registrado no capítulo 3, nos versos 21 e 22, ele diz assim: E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, e em ti me comprazo. Olha o grande prazer que Deus tinha no seu próprio filho. Lucas, ele faz uma conexão entre a oração e o derramamento do Espírito.
Porque Jesus orou, ele foi capacitado com o Espírito Santo para exercer o seu poder de ministério. Os céus se abriram porque ele orou. Mais tarde, seus discípulos oraram. E novamente os céus se abriram no Pentecoste. Ao longo da história, muitos outros derramamentos do Espírito Santo aconteceram, trazendo renovo para a igreja e salvação para o mundo. Esse é um ponto muito importante, né? O céu se abrindo. Olha o segundo ponto aqui de Jesus. Jesus ele também se retirava para orar quando a multidão o procurava apenas atrás de milagres. Lucas também registrou isso no capítulo 5, dos versos 15 até o 17. Olha só o que diz: porém, o que dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus, os mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Jesus ali, ele estava consciente de que o ministério não pode ser realizado sem oração. Por isso ele se retirava para orar. Ele estava convicto de que o poder para fazer a obra que lhe era concedido pela oração, porque ele priorizava a oração. O poder do Senhor estava sobre ele para curar. Hoje, porque não oramos, temos muitas palavras e pouco poder. Pregamos apenas aos nossos ouvidos e não aos nossos olhos. Falamos, mas não demonstramos. E aqui eu encerro dizendo o seguinte: se quisermos ver maravilhas divinas acontecendo no nosso meio, nós precisamos orar, eu e você. Precisamos gastar tempo de oração, nos retirar e orar. Porque a oração, ela abre o caminho para o extraordinário de Deus. Você quer ver o extraordinário de Deus? Eu também quero. Então vamos orar. Que Deus dê a você um desejo grande de estar em comunhão com o Senhor e orar em todas as circunstâncias. E que Deus nos abençoe. Esse foi mais um podcast do Pro 31, o Ministério de Mulheres da Igreja Batista Central de Campinas. Fique à vontade para comentar, tirar suas dúvidas e interagir conosco. E se você foi edificada por esse conteúdo, compartilhe e convide outras mulheres para participarem deste canal. Até a próxima e Deus te abençoe.